estamos aqui no nosso programa Um Fato, Duas Visões, e hoje temos um convidado especial. Nosso convidado de hoje é o Márcio Galiato, um ex-aluno da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, do curso de Psicologia. Tudo bom, Márcio? Tudo bem. O Márcio trabalha com processos migratórios, situações emergenciais, e esse programa, como sempre, vai continuar sendo patrocinado pela nossa Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e pela Faculdade de Educação, com a nossa professora Neide de Aquino Noves. Ok. Márcio, eu acho que a gente podia começar contando um pouco no que exatamente você trabalha. Bom, muito obrigado mais uma vez por estar aqui hoje, Márcia, Neide. Eu trabalho como psicólogo nesse contexto de intervenções em contexto de crise humanitárias internacionais. Isso tem sido o meu trabalho mais recente, dos últimos 5, 6 anos pelo menos. Então, o meu último trabalho eu voltei da faixa de Gaza agora em abril. Estava lá desde o conflito do ano passado e antes daquilo eu fiquei 2 anos na Líbia como coordenador de programas de saúde mental e atenção psicossocial em emergências humanitárias. E trabalhando particularmente na Líbia foi com uma organização internacional responsável pela questão de migração e refugiados. Então esse é mais ou menos o que eu faço hoje, né? Como eu mais ou menos profissionalmente me identifico, além de que sou um pesquisador na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Saúde Pública, fazendo meu doutorado nesse tema também. Esse é um tema bastante novo para a psicologia e provavelmente também para a Sim, pedagogia, para a educação. né? Embora as situações emergenciais de crise sejam antigas na humanidade, ele não é um trabalho muito conhecido na área de saúde mental e na área de cuidados humanitários. Me conta um pouco, você disse que estava na faixa de Gaza, como é que você chegou lá e qual era o foco do seu trabalho na faixa de Gaza? Bom, para responder essa pergunta, eu vou contar um pouquinho o que foi o percurso, né? Meu percurso, eu acho que aqui no Brasil, quando eu estava ainda na faculdade de psicologia, eu ficava muito inquieto, incomodado pelas nossas crises aqui no nosso próprio país, né? Então, eu acho que a faculdade também ela me desafiava muito, fazendo perguntas do tipo: qual é o compromisso social da minha profissão? Que tipo de sociedade queremos? Não foi a faculdade simplesmente que me deu isso, acho que tem uma história de vida por detrás disso que obviamente alimentou, mas com essas questões, de certa forma, e dentro de um ambiente, de certa forma, provocador, mas ao mesmo tempo protetor, que é a universidade, eu comecei a trabalhar em algumas comunidades de periferia, favelas, enfim, como quiserem chamar. E ali eu tive contato com essas situações extremas, né, de muita violência, de vários recortes, não só ruins, né? Claro que também uma realidade que você não conhece se você não for de muita beleza, de muita cor e de muita vida, mas que obviamente me provocou muito. E dentro da própria PUC eu tive a oportunidade de fazer uma primeira experiência internacional, que foi em Timor-Leste, e lá foi quando, de certa forma, eu pude entender pela primeira vez o que é aquilo que, de uma certa forma, num tom até crítico, o que é o circo humanitário internacional fazendo uma intervenção num país, e essa intervenção já se diz muito, já é uma posição política, né? Então é uma intervenção que acontece. Então, nesse sentido, de lá para cá, eu comecei a me profissionalizar nessa questão, né? De entender, eu como psicólogo poderia contribuir nesse setor, né? E porque, obviamente, é falar de um sofrimento. Então, assim, por mais que seja uma área tentando ser descrita ou organizada dentro de uma certa especificidade, ela não é nova porque os debates são os antigos, são os mesmos debates sobre a questão, por exemplo, do sofrimento, né, a questão do trauma, né, o que fazer dentro desses contextos de crise ou de extrema violência, e como a psicologia ou as psicologias elas podem contribuir. Então, e é muito vasto, né? Tanto é que a forma como hoje em dia internacionalmente se define esse setor é como saúde mental e atenção psicossocial em contextos humanitários. Então, essa já é uma definição importante, né? Saúde mental e atenção psicossocial. Então, parece que são duas coisas separadas, mas ao mesmo tempo têm que estar juntas. O que elas têm
Quais são as suas No especificidades? jargão do contexto humanitário internacional, desse setor, foi deixar essas duas expressões juntas foi um esforço, porque dentro do desenvolvimento do processo de atenção de saúde mental e psicossocial em contexto humanitário, houveram muitas coisas. Assim, você imagina as diversas psicologias que a gente tem chegando num campo, numa zona de guerra ou num ambiente de muito sofrimento. Então, que tipo de intervenção vai ser feito? Lá. E sendo que essas áreas não é só do domínio do psicólogo, mas também é da psiquiatria, também é de vários outros atores. Da pedagogia também? Da pedagogia também. Sim, da educação, sem a menor dúvida. Né? Uma das coisas que eu mais defendo é que essa área da atenção de saúde mental e atenção psicossocial em emergências humanitárias não é e não pode ser uma área de domínio só do psicólogo ou da psiquiatria. Né? Porque se você faz isso, você faz um reducionismo que é mentiroso, que não funciona. Então, obviamente, essa área é muito complexa nesse sentido. Por que complexa? Porque o fenômeno é altamente complexo, é atravessado por uma série de coisas. Eu diria novo porque quando vez que a gente pensa por faixa de Gaza, a primeira imagem que vem é luta armada, é o campo bélico, né? É mais do ataque. E não necessariamente isso que você está trazendo para nós, que é super importante, que é a visão humanitária. O que a pessoa pode fazer nesse momento de crise extrema, de dor extrema, para ajudar aquelas pessoas? Exatamente qual é o papel que você exerceu ali? Por onde que vocês começam? Bom, essa é a primeira pergunta e é uma pergunta mega difícil, né? Quando você chega num lugar, por onde a gente começa? Eu costumo dizer que para poder responder essa pergunta, ela cada vez é um trabalho muito artesanal. Inclusive, existem colegas ou existem uma tentativa, um esforço, essa alternativa funcionou no Líbano, então essa alternativa também vai funcionar na Líbia. Não. Ou até mesmo em Gaza, essa intervenção funcionou no último conflito 2, 3 anos antes, então ela também vai funcionar agora. Bom, ali já é um pouco mais perto, talvez ela não me dê indicadores, porém não dá para assumir porque a realidade e o contexto, enfim, é muito diferente. Então é um trabalho muito artesanal de pensar o que fazer. Ou seja, você está dizendo que não é um trabalho que você chega fazendo, né? Você chega atuando direto no foco. Você tem que, de fato, conhecer as pessoas, o território, o que está acontecendo para começar a construir um projeto. É um projeto que se constrói a cada vez. A primeira entrada, ela parte de uma série de princípios, né, de intervenção. Então, eu acho que são conquistas históricas do setor. Então, primeiro de tudo, é ter uma perspectiva de atuação baseada em direitos humanos. Então, isso já é uma atitude diante daquele conflito, diante daquele sofrimento, de empoderamento e não de vitimizar, né? Não de achar que aquele sofrimento do local destituiu as pessoas, os seus sujeitos, de uma capacidade de ser autores da sua própria recuperação. Parece bonito falar assim, mas no campo isso faz uma enorme diferença e precisa necessariamente ser considerado, porque senão, por mais que a intervenção possa ser feita, por exemplo, uma distribuição de alimento naquele momento possa ser feita porque as pessoas estão com fome, se não for dentro de um contexto de empoderamento, no longo prazo as pessoas não conseguem sair daquele estado ou daquela situação. Então, assim, primeiro é uma posição muito radical, eu chamaria, inclusive na própria psicologia. Então, tem algumas premissas, por exemplo, e como nós trabalhamos dentro de um saber que tem um domínio mais europeu, eurocêntrico, né, ou norte-cêntrico nesse sentido, descobrimos que havia uma violência com frequência do nosso saber sobre o saber local. Então, um segundo ponto é a valorização desse saber local. Isto é, a cultura deles. E começar por essa cultura, que é fascinante. Você podia dar um exemplo, Márcio? Muitos. Então, por exemplo, como dentro da perspectiva da saúde mental, se essa é a intervenção que quer ser dada, isto é, pacientes ou pessoas, não pacientes, mas pessoas com um complexo de sintomas mais graves, né? Para como se identifica, como que a comunidade vê aquele tipo de pessoa. Lá, em várias situações que eu estive, por exemplo, em Timor-Leste, eles não vão chamar que a pessoa tem depressão, epilepsia, psicose, né? São pânico.
transtorno de ansiedade. Então, primeiro de tudo, qual é o universo, a leitura de mundo que essas pessoas têm sobre o que seria um esforço, uma tentativa de nomear experiências parecidas. Então, por exemplo, em Timor-Leste, a pessoa que era uma depressiva era chamada na comunidade como aquela pessoa que pensa muito. Então, virar e falar assim, quem é que está muito triste? Não, quem está muito triste a gente não sabe o que é isso. Mas quem pensa muito, então é aquela pessoa. Muito interessante isso, né? E outras formas mais simples, por exemplo, pessoas com convulsão, epilepsia, era bibimaten, que chamavam, que significava olhos de cabrito, que vira o olho, fica branco, né? E assim por diante. Então, o universo, agora na Síria, é a mesma coisa. Então, cada comunidade é entender o universo e não trazer um compêndio psiquiátrico para aquele lugar. Não só um compêndio psiquiátrico, no sentido, inclusive, de compreender a experiência daquele sofrimento que a pessoa passou num contexto de guerra, como resultado daquilo é o trauma, como se existisse um antes e um depois. E reduzir a experiência daquela pessoa de sofrimento, que é uma experiência política, como uma experiência simplesmente de uma série de sintomas, um trauma psicológico, uma ruptura qualquer. Então, por mais que existam colegas com boa intenção de fazer a pessoa funcionar um pouco melhor, não ter a memória, ou retirar, ou esvaziar aquela memória traumática, que obviamente é horrível de se ter, a bomba chegando, os guardas que podem chegar a qualquer momento, a milícia que pode chegar a qualquer momento num campo de refugiado e começar a matar. Obviamente, é necessário criar equipamentos e técnicas que possam fazer uma intervenção que ajude a reduzir essa ansiedade e a frequência desses sintomas, ao mesmo tempo que isso você não pode negar na sua prática que aquele sofrimento também é um sofrimento político. Por exemplo, se eu pegar essas fotos aqui da faixa de Gaza, essas fotos, se você olhar essas casas destruídas, esses bairros inteiros, toda uma região, imaginar uma região inteira nas cinzas, que não é ali uma questão de uma guerra entre bons e maus, né? É de uma complexidade política onde os moradores desse bairro, por exemplo, na faixa de Gaza, que tiveram suas casas absolutamente destruídas, e como vocês podem ver nas fotos, evidencia isso, você tem um posicionamento inicial fundamental do ponto de vista de uma intervenção na saúde mental e atenção psicossocial, e suporte psicossocial, em primeiro lugar, de dar um reconhecimento político de que isso está errado. Porque senão você reduz aquela experiência, daquele sofrimento, de novo, por uma questão simplesmente de um mecanismo psicológico, o que é reducionista, então não é empoderante. Imagina contar para alguém que aquilo que você está sofrendo é de um processo de um distúrbio psíquico, simplesmente, e não dentro de um contexto social muito complexo. Então, dignificar muito do nosso trabalho, dignificar aquele sofrimento. Então, escutar aquele sofrimento, falar que aquele sofrimento possui uma dignidade e merece, porque é de alguém. Então, você vê que, como nesse sentido, esses princípios, quando chegamos no campo de trabalho, eles fazem, uma primeira postura de uma capacidade de escuta, de uma capacidade de cuidado naquele momento, que hoje tem um consenso de que é importante, de que é fundamental e exerce uma grande contribuição. Agora, de novo, é muito complicado no sentido de complexo, porque é um fenômeno muito complexo, é atravessado por uma série de coisas. Por um lado, você tem um suporte que a gente chama de saúde mental, que é mais ou menos 3 a 4% da população, de acordo com a OMS, que vai necessitar de serviços mais especializados. Então, é uma população que sofreu, dentro de um contexto de guerra, tamanho sofrimento que vai necessitar, pode ser os psicóticos, no sentido das pessoas que com distúrbios psiquiátricos mais graves e que precisam de uma intervenção naquele sentido, mais especializado também. Mas a grande maioria da população não vai chegar a gerar uma disfuncionalidade no seu cotidiano por conta dessas experiências. E é aí que vários atores entram em jogo, né? Psicólogos, educadores, cientistas sociais, inclusive palhaço. Se você pegar na faixa de Gaza, agora o que aconteceu, até a mídia mostrou palhaços em escolas quando a bomba estava caindo, né? E aquilo é uma intervenção psicossocial importante. Parece um pouco disruptivo, né? Meio estranho para a gente
que aparentemente vive numa situação de paz, né? Tem um lugar, né? Então, assim, é uma intervenção importante porque tem um espaço dentro de um projeto, dentro de uma intervenção, porque não é só aquilo que é feito. Aquilo é feito dentro de uma série de outras ações. Mas tem um lugar essa função. Eu lembro na Líbia, por exemplo, que eu cheguei lá logo depois que o Gaddafi havia sido assassinado e eu dirigi o maior projeto de atenção psicossocial na Líbia, na história da Líbia, porque não existia psicologia ou saúde mental na Líbia. Havia 1 ou 2 psiquiatras e eram para o país inteiro, né? Antes da era Gaddafi e depois, com a nossa presença, começamos a trabalhar nessa questão. E eu lembro que nesse bairro onde, em Trípoli, onde teve uma devastação muito grande por conta da guerra, começou, depois de um certo tempo do nosso projeto, houve uma escalada de violência de novo na Líbia, né? Muito antes dessa atual escalada de violência que deixou o país mergulhado num caos social muito grande. E a comunidade dessa região, desse bairro, ficou profundamente preocupado. Bom, fizemos no nosso centro de atenção psicossocial um dia de brincadeira com as crianças, com músicas e brincadeira. O bairro todo veio e os pais, num conservadorismo super particular que é do contexto da Líbia, ficaram olhando de longe, tentando entender o que era aquilo, porque para eles é muito novo essa ideia de centro comunitário, né? Para nós não é, mas para eles era. E eles chegaram no final, as mães, e agradeceram a gente falando, olha, meu filho já estava se escondendo debaixo da cama porque os caças estavam passando aqui, já estava voltando com a enurese, que é uma consequência comum né? E ver essas crianças agora explodindo, botando para fora, brincando, é uma intervenção fundamental muito melhor do que você pegar essa criança que estava assustada debaixo da cama, colocar numa sala com um psicólogo e vamos trabalhar dentro das técnicas das mais diversas, né, aquele momento. Entende? Então, assim, pensar intervenção passa por esses caminhos. Eu quero retomar uma coisa que você disse que para mim ficou marcada, a questão do direito, né? Como desenvolver essa credibilidade? Você está num momento de guerra, tá certo? E você vai dizer que o homem tem direitos, né? Nós temos direito à vida, direito a essa paz, esse momento mais de mostrar que vale a pena continuar vivendo, porque amanhã é outro dia. Como essa questão da credibilidade da família, como que você agrega isto? As perguntas não são fáceis de responder. Não tem resposta, acho que tem o que você pensa. Vamos mudar. O que você pensa sobre isso? Porque realmente, em muitos contextos, pensa, né? A cor da sua pele, a língua que você fala e o país que você veio, tudo isso já faz uma tremenda presença na relação e contato que você tem com essas pessoas. Mas eu acho que quando eu falo essa perspectiva de direito, no meu olhar diante dessa pessoa, de não colocar ela, reduzir ela no lugar da vítima, mas de ter um olhar empoderante, né? O mais horizontal possível e o menos vertical possível. No sentido de entender e de reconhecer na comunidade ou naquele contexto de crise quais são os mecanismos positivos de resposta ou de que a própria comunidade está respondendo para aquela crise que nós podemos considerar como coping mechanisms, que seriam maneiras positivas de lidar com aquela experiência de sofrimento. E o nosso papel não é de ser esse estrangeiro, de que nós trazemos a solução, mas muito mais de facilitadores. Então, nesse sentido, nosso trabalho é até diminutivo. Não é aquela coisa do super-herói que tem essa visão popular de achar Chegou o Salvador agora, né? Aquele que vem salvar, nos salvar, né? Pelo contrário, faz parte de um mecanismo muito complicado, né? Um círculo vicioso, que, né, politicamente, se for refletir, é muito complicado. Acho que nenhuma organização humanitária passa limpo. E ela não chega a ser humanitária no fim da reflexão. Mas eu acho que essa postura ali é fundamental de olhar dentro dessa perspectiva. Eu acho que uma característica importante para um trabalhador dessa área é a curiosidade. Assim, a curiosidade do como o outro de como essa cultura funciona, de ter, de fato, interesse e curiosidade em conhecer este outro ser humano com o qual ele está? É fundamental, né? O que alguns chamam dessa curiosidade antropológica, né? Ser um pouco antropologista ali, de conhecer a experiência através do olhar do outro. Bom, eu acho isso fundamental desde o começo.
para avaliação de tudo aquilo que eu faço no meu campo de trabalho, eu procuro, ou, na verdade, o olhar local é o que vai me dizer. Não sou eu que vou dizer para eles o que é. De novo, é dessa posição de facilitador. E você pode imaginar que nos contextos de trabalho que eu tive, eu me expus a contextos culturais absurdamente diversos do meu. Qual é um deles que te impactou? Eu acho que na Somália, por exemplo, foi minha primeira experiência depois de formado. Então, eu vou atender uma mulher e fechar a porta, aquilo é impossível, né? Você tem que deixar a porta aberta. Enquanto que num set terapêutico, a questão da privacidade e da contenção é fundamental para proteger. E muitos outros, a questão na Líbia, que é um país muito conservador, de uma perspectiva islâmica extremamente forte e conservadora nesse sentido, uma versão dela nesse sentido, também é muito desafiante, porque não vai ter em nenhum ambiente homem e mulher junto. Sim. Né? Então, assim, são os homens que tomam as decisões. Então, assim, são experiências e exposições que pensar um brasileiro estar exposto a esses lugares é muito curioso nesse sentido. Né? Agora, de novo, eu já vi muitos, não só eu, mas está largamente descrito na literatura sobre humanitarismo internacional, essa posição colonizadora dos processos humanitários, e que passa por o indivíduo que olha para o outro de uma maneira detrimental. Então, de novo, a questão de olhar dentro dessa perspectiva de empoderamento é fundamental para todos os serviços, não lá na África, não lá no Oriente Médio, mas aqui no Brasil. De olhar os atores como aqueles que possuem os equipamentos para o seu próprio potencialidade para as suas próprias transformações. De certa forma, a gente tinha um pouco a perspectiva de conversar sobre os processos migratórios. E eu aí estou me perguntando em que medida, né, o seu trabalho é um trabalho de fazer com que essas pessoas que estão no seu país se apropriem dele, né, que tenham condições de buscar recursos no seu local de vida, valorizando o que lhe pertence, mais do que criar situações de escapatória, né? Vamos ver como é que a gente ajuda essas pessoas a saírem daqui para outros lugares. Pensar em processos migratórios, né, de novo, é de uma enorme complexidade, porque os processos migratórios têm uma série de peculiaridades. Então, a pessoa que se movimenta, o porquê daquele movimento, né, daquele deslocamento, um deslocamento de entender que não é um deslocamento só geográfico, é um deslocamento simbólico, e de que forma esse deslocamento se deu por condições econômicas, por guerra, né, por questão de sobrevivência, ou até mesmo aqueles que não puderam se deslocar, como é a faixa de Gaza. Sim. Eles não puderam ser refugiados, não puderam sair da faixa de Gaza, nem para o mar, nem para Israel e nem para o Egito. Então, as perdas nesse sentido desse processo, né, mas não só também focar a questão do que se perde no processo migratório, ou nesse contexto estou falando de um processo migratório forçado, seja ele economicamente ou por uma questão de crise humanitária, mas também aquilo que se ganha. Então, de novo, é importante olhar dentro de uma perspectiva que não seja só de reduzir toda aquela experiência como é o refugiado, né, e o label dele, a marca dele seja o rótulo seria simplesmente como refugiado, mas também como a possibilidade de descobertas de coisas novas, porque de novo uma complexidade. Faz um aventureiro. E aí você tem a questão do refugiado. O refugiado está num campo de refugiados, que é uma realidade, é um tipo. Aqui no Brasil, o nosso refugiado não está em campos de refugiados, é um refugiado urbano, o que é uma outra dinâmica, e que exige ali uma série de alternativas, tanto para ambos, de integração, de gerar cidadania, né, nesse sentido, porque eu acho que o caminho e a alternativa vai ser sempre essa, que é mais barato e mais interessante, mais eficiente, transformar os refugiados não em continuar sendo como refugiados, mas em cidadãos. Márcio, dessa experiência sua que é enorme e, de fato, de certa maneira, muito diferente da maioria dos psicólogos com o qual a gente convive ou imagina, o que você traz daquilo que você acha que faz um certo sentido para um trabalho no Brasil?
Eu acho que no Brasil, na minha experiência, eu percebo que lá fora eu adquiri uma capacidade de entender a fundamental necessidade de integração dos diversos setores para qualquer resposta que você dá. E eu acho que, pelo menos na classe dos psicólogos brasileiros, a minha impressão é que se vê muito ainda dentro da caixa. Então, o que o psicólogo faz? O que o psicólogo pode fazer? Enquanto que a pergunta devia ser o contrário. O que a população precisa e quem são os atores naquele sentido que precisa estar lá para poder colaborar. E aí você vai ver que não é só o psicólogo. E aí você vai ver que não é só a psiquiatria. É um monte de gente. Então, isso eu acho que é uma contribuição que normalmente tem uma maior ênfase nos fóruns que eu participo aqui no Brasil, porque eu vejo essa separação, né, um pouco mais presente aqui no Brasil. Agora, a América Latina e o Brasil têm perguntas, como o resto do mundo hoje em dia, muito complicadas de serem respondidas, né? Não só a violência nossa, que ela é uma violência que eu chamaria inclusive, diferente das outras violências que eu percorri nesse mundo humanitário, que parece que ali existe uma causa pela qual a violência existe, né? Enquanto que uma causa, pelo menos um nome, né? Então, uma violência, uma identificação. Porquê, aqui é uma violência, parece... então, concretizada. Aqui é de uma enorme complexidade e os discursos arbitrária, hoje... né? Parece que é uma coisa arbitrária, né? Uma coisa assim, né? E os discursos hoje para responder a essa violência, elas são preocupantes. Pois nós vamos ficar com essa preocupação no ar por enquanto, porque o nosso tempo termina. E a gente vê, eu ficaria aqui muito tempo conversando sobre o que a gente, sobre a sua experiência, mas hoje nós vamos ter que parar, agradecendo muito a presença do Márcio. Ficamos hoje por aqui com muitas inquietações, muitas perguntas, sem que a gente possa, de fato, dar todas as respostas. Muito obrigado, até mais.